Algum tempo depois, o riacho secou por falta de chuva. Então o Senhor disse a Elias: Apronta-se, vá até a cidade de Sarepta, perto de Sidom, e fique lá. Eu mandei que uma viúva que mora ali dê comida para você. Então Elias foi para Sarepta. Quando estava chegando ao portão da cidade, ele encontrou a viúva, que estava catando lenha. Traze-me, peço-te, num vaso um pouco de água para que beba. Traze-me um bocado de pão na tua mão. Vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho. Senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui apanhei 2 cavacos. E vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos. Não temas. Vai, faze conforme a tua palavra. Porém, faze dele primeiro para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui. Depois farás para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia que o Senhor dê chuva sobre a terra.
Então todos eles tiveram comida para muitos dias, como o Senhor havia prometido por meio de Elias. Não faltou farinha na tigela, nem azeite no jarro. Com essas palavras, iniciamos hoje nosso segundo estudo do profeta Elias, na sua atuação como um dos mais destacados profetas que houve em Israel. Um profeta que fez coisas que prefiguram um testemunho que será dado até os dias de hoje. Como Apocalipse e Revelação, ele diz. Vamos lá. O texto inicialmente diz que Elias ele foi enviado para uma região, num riacho, e foi alimentado, como nós vimos no último estudo, por corvos. Deus o alimentou naquele período de seca. Hoje nós vamos ver que Deus ele enviou Elias para um outro lugar, Sarepta, uma região perto de Sidom, uma cidade fenícia, no período do reino do rei Acabe, um rei mau que reinou em Israel. Esse rei Acabe, ele casou-se com uma rainha chamada Jezabel, e esta estava perseguindo todos aqueles que adoravam o Deus de Israel, os sacerdotes e todos aqueles que praticavam a adoração do Deus verdadeiro. Ela encheu Israel com todo tipo de paganismo, com todo tipo de imoralidade, prostitutos de templo e prostitutas de templo, e muitas coisas ruins estavam se fazendo em todo o território de Israel, inclusive crianças sendo passadas pelo fogo aos seus deuses demoníacos. Por isso, Elias vivia num tempo muito difícil, muito perturbador. Quando Elias foi chamado a ser profeta, a primeira missão que Deus lhe deu foi ir falar com o rei Acabe, que não haveria mais chuva naqueles períodos, um período de 3 anos e meio sem chover. E nós sabemos que a chuva está intimamente ligada, correlacionada com a economia dos povos, e até hoje isso acontece, né? Mas naquela época era muito mais trivial a questão das chuvas, pois as pessoas tinham economia de subsistência, ou seja, elas plantavam para comer e pouco se havia de estoque. Então, se ficasse sem chover um ano, isso significava para as pessoas, para aqueles povos, um tremendo e grande problema, pois eles não teriam o que comer. E é isso que aconteceu. O período da chuva sem chuva se estendia e as pessoas começaram a passar por fome. Daí, Deus maravilhosamente usa o profeta Elias e o envia a uma cidade de pessoas que não eram judeus, e ele realiza uma grande salvação na vida de 2 pessoas gentias, uma mulher viúva e uma criancinha, por alimentá-los durante todo aquele período de seca. Como nós estamos vendo aqui, vamos reler. Mas, algum tempo depois, o riacho secou por falta de chuva. Então, o Senhor disse a Elias: apronta-se e vá até a cidade de Sarepta, ok? Perto de Sidom. Então, vocês, para se localizarem, eu vou entrar aqui no Google Terra, Google Earth. Daí nós vamos ver localização aqui, da onde que era mais ou menos aquela localidade, tá? Então aqui nós estamos na região de Israel. Vocês viram que no último vídeo do estudo de Elias nós falamos que ele estava aqui na região norte, né? E ele foi para algum lugar aqui perto do Jordão, ok? E aqui em cima, se vocês observarem, fica a cidade de Sidom. Então, algum lugar por aqui, certo? Então, ele estava perto do Rio Jordão e ele foi para
esta cidade de Sarepta, que é perto da cidade de Sidom, que era uma cidade fenícia onde as pessoas adoravam a Baal como seu Deus. E lá ele realizou um grande milagre, né? De fazer com que a farinha e o azeite não se acabasse. Vamos continuar. Então Elias foi para Sarepta. Quando estava chegando ao portão da cidade, ele encontrou a viúva que estava catando lenha. Elias disse a ela: por favor, dê-me um pouco de água para beber. Então a primeira abordagem de Elias foi pedir um pouco de água, né? Só que a gente tem que lembrar que estava no período de seca. Isso já era algo muito complicado, né? Água em um período de seca. Beleza, ela era generosa, né? Se fosse outra pessoa, talvez ela teria negado ao profeta até mesmo dar um pouco de água. Aí ela disse para ele, né? Aliás, ele disse para ela quando ela ia buscar a água: traga pão também, por favor. Então, além de ele pedir a água, ele também pediu o pão, né? E aí essa mulher, ela estava vivendo já em situações aflitivas. Ela respondeu para ele: juro pelo Deus vivo, o seu Deus vivo, Deus de Israel, o Senhor, que não tenho mais pão. Só tenho um punhado de farinha de trigo numa tigela e um pouco de azeite num jarro. Estou aqui catando 2 pedaços de pau para fazer um fogo, no caso, e fazer um pão para ela e para o filho. Depois ela disse que morreria de fome, de acordo com as palavras dela. Vamos comer e depois vamos morrer de fome. Porque realmente era a situação, né, daquele país, daquela região toda. Já havia um bom tempo que não chovia e muitas pessoas estavam morrendo de fome. E ainda ela, por ser viúva, não tinha muitas provisões, né? Aí Elias disse: não se preocupa, vá preparar a sua comida, mas primeiro faça um pãozinho com a farinha que você tem e traga para mim. Depois prepare o resto para você e para seu filho. Aí ele fala a profecia do Senhor de Israel. Ele diz: não acabará a farinha de sua tigela, nem faltará azeite do seu jarro, até o dia em que o Senhor fazer cair chuva. Então, o período de duração daquela provisão amorosa do pai para aquela viúva e sua criança foi até o dia em que o Senhor fez chover. Então, todo o período da tribulação, ele alimentou a viúva e o seu filho. Então a viúva fez como Elias tinha dito, e todos eles tiveram comida para muitos dias, como o Senhor havia prometido, por meio de Elias. Não faltou farinha na tigela, nem azeite no jarro. O que nós aprendemos disso? Aprendemos algumas lições importantes. Primeiro, Deus ele sempre vai cuidar de viúvas e de órfãos, como menciona esse relato. Mas Jesus Cristo, ao mencionar estas palavras, ele faz referência a esta mulher, uma pessoa que nem era da nação de Israel. Ele cita como exemplo para aquelas pessoas de Israel. Vejamos essa passagem. O texto que se encontra essas palavras é o texto de Lucas, capítulo 4, 25 e 26. Jesus diz assim: eu digo a vocês que, de fato, havia muitas viúvas em Israel, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e meio, e houve uma grande fome em toda a terra. Porém, Deus não enviou Elias a nenhuma das viúvas que vivia em Israel, mas somente a uma viúva que morava em Sarepta, perto de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel no tempo do profeta Eliseus. Então aqui já é outro exemplo que ele dá. Por que o Senhor Jesus ele cita a viúva de Sarepta? Porque aqui, olha, se você for ler um pouquinho antes, ele afirma a seguinte palavra que estava acontecendo aqui, olha.
Então Jesus disse: sem dúvida vocês vão repetir para mim o ditado: o médico, cure-se a você mesmo. E também vão dizer: nós sabemos de tudo o que você fez em Cafarnaum. Faça a mesma coisa aqui, na sua própria cidade. E continuou: eu afirmo a vocês que isso é verdade. Nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Então, quando ele diz isso, que nenhum profeta é recebido na sua própria terra, é porque aquelas pessoas ali do próprio território em que Jesus ele cresceu e praticamente conviveu toda a sua vida, eles ouviam falar coisas que Yeshua tinha feito em Cafarnaum e mesmo assim não acreditaram. E aí eles estavam exigindo de Jesus que ele realizasse também aquelas coisas na sua própria cidade para que eles pudessem ver com seus próprios olhos e acreditar. Daí, Jesus cita o ditado, né? Médico, cure-se a você mesmo. Ou seja, um profeta, ele não é bem recebido na sua própria cidade, na sua própria terra. Aí ele cita o exemplo da viúva, mostrando que nos dias de Elias, da grande fome, da grande recessão das chuvas, Deus não enviou Elias a nenhuma das viúvas de Israel, mas a uma viúva que era da terra de Sarepta, Sidom, ou seja, uma estrangeira. Deus ele deixou de realizar um grande milagre dentro de Israel para realizar um grande milagre fora de Israel, a uma gentia. Por quê? Porque as viúvas de Israel não exerciam fé nas provisões de Deus, né? Ou seja, elas meio que não mereciam. Possivelmente a grande maioria delas também estavam envolvidas, né, com coisas que Deus ele não gostava. Porque a degradação moral de Israel estava tão grande naquele período que todas as pessoas estavam contaminadas. Deus poderia ter usado isso para uma viúva de Israel, mas ele enviou a uma viúva de Sidom, uma viúva de Sarepta. E Jesus fala isso, Jesus testemunha sobre isso. Então, qual é a segunda lição que aprendemos deste relato de Elias? Que ser da casa não significa nada se você não se comporta como filho daquele dono da casa. Ou seja, as viúvas de Israel deixaram de receber uma oportunidade de um grande milagre em suas vidas, porque elas não estavam sendo viúvas de Israel. Ou seja, elas não estavam agindo como filhas do Eterno. E aí o Eterno ele usa o profeta Elias para fazer um grande milagre a uma viúva de fora. E já que nós falamos no outro estudo que o profeta Elias representa, tipifica as duas testemunhas e seu ministério pode nos dar dica de coisas que podem acontecer no futuro, então hoje nós vamos entender uma outra particularidade também deste acontecimento na vida de Elias. Por que Deus enviou o profeta a Sarepta e não as de Israel, né? Um dos motivos está sendo explicado agora. Pode ser, né? Não temos comprovações bíblicas suficientes para afirmar, mas pode ser que as viúvas de Israel elas não estavam sendo piedosas, tá? Poderiam estar contaminadas. E não por Jesus ter usado esse exemplo do profeta Elias, falando que um profeta não passa sem desonra no seu próprio lar, pode significar que as viúvas de Israel não consideravam Elias um profeta. Pode significar isso, tá? Porque senão Jesus não correlacionaria isso com ele mesmo, quando os próprios do seu próprio território não acreditavam que ele era um profeta e estava exigindo um milagre. Então pode ser que naquele território de Israel onde o profeta Elias, o tisbita, ele pregava, aquelas pessoas dali não tinham como profeta do verdadeiro Deus. Não o estimava como profeta. Por isso Jesus usa esta ilustração aqui. Pode ser que seja isso. Mas também pode ser que isso indicaria outra coisa muito maior que aconteceria no futuro. Bom, todos vocês sabem, né, que nós vamos correlacionar Elias, o profeta, e Moisés, Moshe, Eliarro e Moshe, com as duas testemunhas do Apocalipse. E essas duas testemunhas, elas representam o povo de Deus no fim dos tempos.
que irão pregar a mensagem. Os irmãos de Cristo, os que se mantiverem fiéis ao Evangelho do Senhor Jesus até o fim. E esta viúva representa uma forma de Deus de ajudar os seus servos neste período turbulento de grande tribulação, que representa exatamente 3 anos e meio, pois o testemunho de Elias de não chover 3 anos e meio, ele é repetido em Apocalipse. Vamos dar uma olhadinha nesse texto. Então aqui, olha, vamos mostrar o que temos aqui na tela. Temos então a Bíblia NVI, aqui no Daniel, que nós vamos considerar. Temos aqui a NVT, em Mateus 25, que vamos considerar. E temos a Bíblia Amplificada de 2020, aqui no livro de Apocalipse 11, o qual vamos considerar também. E aqui nós vamos voltar para o texto de 1 de Reis, que é o relato de Elias. Tá bom? Então vamos deixar lá no 1 de Reis, capítulo 17, aqui, verso 9. Então vamos fazer toda a correlação para vocês entenderem aonde eu quero chegar com este estudo. Qual é a correlação que isso pode ter com o testemunho das duas testemunhas. Aqui no capítulo 11 de Apocalipse, nesta aba aqui, ó, nessa última aba, na quarta aba, vocês vão encontrar Apocalipse capítulo 11, e eu vou estar lendo aqui do verso 3 adiante. Antes fala sobre a medição do templo, é um assunto que temos que fazer um vídeo só para explicar, tá bom? Então não vamos entrar agora nessa explicação. Vamos começar aqui do verso 3, que diz assim: E concederei o poder de profecia às minhas duas testemunhas, por 2.600 dias, 46 meses ou 3 anos e meio. Lembra que nós acabamos de ler lá em Lucas 4 que Jesus Cristo testificou que o período em que não choveu durante o profetizar do profeta Elias em Israel e toda aquela região foi 3 anos e meio? Aqui você consegue encontrar a primeira correlação do profeta Elias com essas duas testemunhas aqui em Apocalipse capítulo 11. Aqui está dizendo que durante 1260 dias, que corresponde a 42 meses e também 3 anos e meio, que é exatamente o período que não choveu no profetizar do grande profeta Elias, está dizendo que isso aqui acontecerá no futuro, olha, com relação às duas testemunhas. Então as duas testemunhas estão intimamente correlacionada com o ministério de Elias. Por isso que nós estamos estudando primeiro o profeta Elias. Depois vamos ver algumas particularidades do profeta Moisés, para entendermos plenamente essas duas testemunhas e o seu profetizar e o seu plano de atividades. Bom, essas duas testemunhas mencionadas aqui em Apocalipse, elas então vão pregar exatamente no mesmo período em que não choveu em Israel. E aí elas estarão vestidas de pano de saco. Isto representa aqui o profetizar dos profetas, né? Quando os profetas eles trariam algum tipo de mensagem de calamidade para a nação, eles geralmente vestiam de panos e sacos, para mostrar para as pessoas que eles precisavam se arrepender dos seus pecados. Por isso que aqui diz que essas duas testemunhas estarão de panos de saco, porque isso na Bíblia representa uma mensagem de que as pessoas precisam se arrepender, ou senão elas terão que sofrer as consequências dos seus erros. Sempre foi assim. Todas as vezes que os profetas eles iriam pregar uma mensagem de julgamento, eles vestiam de pano e saco. Lembrando vocês que o profeta Jonas, quando ele foi pregar a Nínive, aconteceu isso. Até mesmo os habitantes e o rei da cidade, eles se vestiram de pano e saco e se arrependeram. Aí a destruição de Nínive ela não aconteceu, Deus teve misericórdia. Só um exemplo para vocês correlacionar isso. Então o ministério das duas testemunhas, ela está dizendo primeiro sobre Elias, do período de 3 anos e meio, e também está falando sobre uma mensagem de arrependimento. Talvez a última mensagem para o mundo. Ou seja, talvez não, vai ser a última mensagem para o mundo. Estas duas testemunhas são as duas oliveiras e os 2 castiçais que estão perante o Senhor da terra. Então aqui é Zacarias, a gente não vai entrar em Zacarias. Um dia, quando formos estudar
profundamente as duas testemunhas, vamos lá em Zacarias e vamos ver que também essas duas testemunhas têm a ver com o sumo sacerdote Josua e o governador Zorobabel na reconstrução do templo. Tanto é que se mede o templo, né, no versículo 1 do capítulo 11. Então tem uma correlação também com esse período de Zacarias, que nós não vamos ver agora. E se alguém tenta lhe causar dano, o fogo sai da sua boca e consome seus inimigos. E alguém tentar lhe fazer mal, consequentemente, é condenado a ser morto. Aqui é uma outra particularidade do ministério, né, do profeta Elias. Nós vamos ver à frente no estudo, né, exatamente este acontecimento. Quando formos estudar mais, né, sobre o profeta Elias, vocês vão correlacionar isso aqui. Elias falou que o fogo iria cair do céu para consumir 100 pessoas e foi exatamente isso que aconteceu, tá? Então vocês vão ver isso aí quando nós estudarmos a terceira parte aí, ou quarta, né, do profeta Elias. Aí depois fala assim, ó, estas duas testemunhas têm poder para fechar o céu, de modo que nenhuma chuva possa cair durante os dias de sua profecia. Sua predição dos acontecimentos relativos ao reino de Cristo e do seu rápido triunfo, e elas também têm o poder para tornar as águas sangue e ferir e açoitar a terra com toda sorte de pragas, tão frequentemente quanto quiseram. Bom, aqui já está falando de Moisés, né? Mas essa parte de fazer o céu se fechar para não cair água também é o profeta Elias, que nós já estamos vendo agora. Neste estudo e no outro que nós já fizemos, Elias ele fala que não iria chover e não choveu, por isso da seca, por isso dele ir socorrer aquela viúva em Sarepta. Então, pessoas, vejam que o ministério de Elias está totalmente correlacionado com Apocalipse 11, das duas testemunhas. Por isso que nós estamos falando sobre Elias. Depois vamos falar também sobre Moisés, pois aqui no texto nos traz informações sobre Moisés, quando fala que a água foi transformada em sangue. Quando vocês lembram que lá no rio Nilo, Moisés bate na água e a água se torna em sangue. Há uma parte dessa profecia do capítulo 11 que nos interessa muito para correlacionarmos os assuntos de Elias e de Moisés. É aqui no verso 7, talvez o mais importante. Mas quando houverem terminado seu testemunho e sua evidência estiver completa, a besta, o monstro, que sobe para fora do abismo, do poço sem fundo, lhes fará guerra e as vencerá e as matará. Então, aqui está determinado que haverá uma grande perseguição. A besta, a fera, o anticristo, ele irá perseguir as duas testemunhas que têm a unção de Elias e de Moisés, até o ponto de as vencer, matar e vencer. Bom, isso nos ensina que haverá um período de perseguição, né, a essas duas testemunhas. E aqui, se nós vermos no livro de 1 de Reis, capítulo 17 e 18, você vai perceber que o ministério de Elias foi exatamente assim, quando Jezabel e Acabe perseguiram o profeta. Vocês vão aprender isso no nosso estudo de Elias. Por isso que está tão correlacionado. A vida de Elias parece que é coincidência, mas não é, irmãos. A vida de Elias, o profetizar de Elias, nos diz muito sobre os eventos do fim. Por isso que eu estou fazendo esse estudo, para vocês começarem a entender que o profeta Elias e sua vida, junto com Moisés, ele nos ensina coisas que irão acontecer. Deus ele nos explica dessas coisas na vida dos profetas. Por isso que aqui em Apocalipse, o texto que nos chama a atenção é exatamente sobre Moisés e Elias, falando das coisas de Moisés e Elias. É como se Jesus, Yeshua, estivesse falando assim com a gente: olha, vocês querem saber o que vai acontecer com vocês na época da grande tribulação? Olhem para o profeta Elias e olhem para o profeta Moisés, que vocês vão entender. E aí, com essas informações, procedam como Moisés e Elias. Porque a fera que sobe do abismo, ela vai lutar contra eles e vai os vencer. Como Jezabel e Acabe fez com o profeta Elias, até certa forma. Até quando Deus deu o livramento para ele, né?
Então nós vamos correlacionar tudo isso para vocês entenderem o que aconteceu. Bom, essa aqui é só uma elucidação do que nós vamos falar ainda. O que nós queremos trazer nesse vídeo é a correlação da viúva de Sarepta. Primeiro, a viúva de Sarepta, ela era gentia, ou seja, ela não era israelita, ela não era do povo de Israel. Então isso já nos diz muito sobre o que pode acontecer com o povo de Deus. Segundo, vocês viram que o ministério das duas testemunhas tem a ver com falar sobre grandiosas coisas de Deus e também tem a unção de Elias e de Moisés, mas em contrapartida eles serão perseguidos pela fera, tá? Que sobe do abismo. Daí nós vamos ir no profeta Daniel e vamos ler uma informação sobre isso, tá bom? Então eu preciso que vocês prestem muita atenção porque aqui está ficando cada vez mais profundo. Esse é um dos vídeos mais profundos que eu fiz no canal até agora, então preste atenção. Aqui está falando no capítulo 11 e 30, né, de Daniel sobre exatamente desta fera. Nós vamos ver agora exatamente, profundamente sobre isso. Aqui, Daniel capítulo 11, 31 diz assim: suas forças armadas se levantarão para profanar a fortaleza e o templo. Acabarão com o sacrifício diário e colocarão no templo o sacrilégio terrível. Aqui está testemunhando sobre o período da grande tribulação. Esse texto é paralelo com esse texto, que está falando que a fera vai matar e vai perseguir. É um paralelo. Aqui está falando que os corpos ficarão expostos. Nós não vamos ler, tá? Aqui estou mencionando. Aqui está falando da perseguição, ou seja, da coisa repugnante que causa desolação no lugar sagrado. Acabará com sacrifício contínuo. Por quê? Porque muitos estarão morrendo na mão da fera que sobe do abismo. E nós sabemos que o sacrifício contínuo é a adoração dos servos de Deus, pois o templo de Deus hoje não é templos de pedras, mas sim templos carnais. Então haverá muita morte de pessoas que estarão seguindo a Jesus. É como se ele estivesse acabando com o sacrifício diário, porque ele estará matando-os de Yeshua, tá? Colocar o sacrilégio, né, terrível no templo de Deus. Ou seja, estará perseguindo os verdadeiros. Um dia nós vamos entrar com detalhes. Aí continua. Com lisonjas corromperá aqueles que tiveram violado a aliança, mas o povo que conhece o seu Deus resistirá com firmeza. Aqui está falando, tá vendo? Dos mesmos que estarão sendo mortos. O povo que conhece seu Deus resistirá. Então, assim, ele não vai matar todo mundo. Ele vai matar alguns, tá? E esse matar alguns, ele representa essas duas testemunhas, como vocês estão vendo. Vamos agora ler o verso 33. Aqueles que são sábios instruirão a muitos, mas por certo período cairão a espada. Tá vendo aqui? Falou que a fera os vencerá e os matará. Então, esses sábios vão ensinar a muitos, mas em certo período vão cair pela espada. Serão queimados, capturados e saqueados. Várias coisas acontecendo, tá vendo? Queimados, preste atenção nessa sequência. Serão queimados, cairão a espada, serão capturados, ou seja, presos, e saqueados, ou seja, levarão seus bens. Então eles vão ficar empobrecidos, talvez sem roupa, sem comida, sem essas coisas. Aí diz, quando caírem, receberão uma pequena ajuda. E muitos que não são sinceros se ajuntarão a eles. Então também haverá pessoas não sinceras junto com eles. Vão se ajuntar a eles, né? Diga-se sinceros aqui, ou seja, são iguais a eles. Não no caso assim de que são pessoas ruins. Não exatamente isso. São pessoas que não chegaram à plenitude deles. Desses pequenos, desses que estarão sofrendo, tá? São pessoas que não estão preparadas para esse tipo de sofrimento. Ou seja, os irmãos de Jesus que estarão vivos na terra neste período. Os que guardarem, né? As viúvas
as noivas, aliás, né? As noivas, as cinco noivas prudentes. Entendeu? 5 noivas prudentes. Eu quero que vocês guardem isso tudo aqui, esta expressão, ó. Quando caírem, receberão uma pequena ajuda. Serão ajudados. Bom, eu queria que vocês entendessem que a viúva de Sarepta, ela foi ajudada pelo profeta. Tudo bem, né? Mas ela ajudou o profeta, porque aquela farinha, aquele azeite que ela teve, primeiro ela teve que dar para o profeta. Entende isso? Então ela ajudou o profeta. Claro que, na verdade, Deus usou a viúva para ajudar o profeta e também o profeta para ajudar a viúva. Então houve assim uma ajuda mútua. Mas o profeta foi ajudado pela viúva. Se você pegar aqui o verso anterior, você vai ver, ó. Vá até a cidade de Sarepta, fique lá. Eu mandarei que uma viúva que mora ali dê comida para você. Então, assim, do ponto de vista de Deus, quem deu comida para Elias foi a viúva. Eu ordenarei que a viúva dê comida para você, ou seja, cuide da sua necessidade. Só que assim, Elias chegou lá e multiplicou o que ela tinha, mas ela já tinha. Entendem, irmãos, o que eu estou querendo dizer? Esta viúva, que era de Sarepta, uma região de Sidom, não era judia, não era israelita, significava que ela era uma gentia, né? E ela ajudou um homem do verdadeiro Deus, dando comida. E aí, o que eu estou querendo mostrar para vocês aqui é a correlação disso tudo. Dos santos do Senhor, que estará aqui na terra, será perseguido pela besta, aqui fala em Daniel que eles receberão uma pequena ajuda, e muitos que não são sinceros ajuntaram a eles. Ou seja, muitas pessoas, né, talvez esse não sincero aqui, refere-se exatamente ao fato dessas pessoas não serem cristãos verdadeiros, tá? Não sejam irmãos de Cristo, não vão participar do reino, mas se ajuntarão a eles para dar uma pequena ajuda. Então isso que eu quero que vocês guardem aqui desse profeta Daniel, porque agora nós vamos em Mateus, no capítulo 31, capítulo 25, verso 31. Vocês vão fechar agora a conta, da onde que eu quero mostrar para vocês. Quando o Filho do Homem, Jesus, vier na sua glória, acompanhado de todos os seus anjos, ele se assentará no seu trono glorioso. Todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará as pessoas como um pastor separa as ovelhas dos bodes. Colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venha vocês que são abençoados por meu Pai, recebam com herança o reino que ele preparou desde a criação do mundo. Pois tive fome, olha só, presta atenção. Tive fome, vocês me deram de comer. Tive sede, vocês me deram de beber. Era estrangeiro e me convidaram para suas casas. Não foi o que a viúva fez com Elias? Não deu para Elias comida? Não deu para Elias água? Não convidou Elias para a casa dela para ele se alimentar? Tá vendo? Estive nu e me vestistes. Estava doente e cuidaste de mim. Estava na prisão e me visitaram. Olha aqui em Daniel, aqueles que são sábios instruirão a muitos, mas por certo período cairão em espada, serão queimados, capturados e saqueados. Tá vendo? Capturados, presos, estive em prisão. Cristo fala, estive em prisão. Então, aqui, olha, tá falando que os santos seriam capturados, alguns seriam queimados, né, mortos, outros seriam saqueados, seus bens não teriam provisões. E aí, ó, vocês me visitaram. Então os justos responderão: Senhor, quando foi que vimos faminto e lhe demos comer, e sedento e lhe demos de beber? Ou estrangeiro e o convidamos para nossa casa, e nu e o vestimos? Quando foi que vimos doente na prisão e visitamos? E o rei dirá: guardem isso. Eu vos digo a verdade. Quando fizeram isto ao menor destes meus irmãos, foi a mim que fizeram. Então Jesus fala que os irmãos dele vão receber provisões de pessoas que vão receber a vida. Pessoas que não são cristãos,
que vão reinar com Cristo, né? Talvez sejam até cristãos mesmos, mas não são cristãos assim a ponto de confiar plenamente no Evangelho de Cristo, de se entregar de alma, corpo e alma, de acreditar de corpo e alma, né? São cristãos que às vezes estão sendo enganados dentro das religiões, são pessoas boas, mas não são pessoas preparadas para o reino, não estão preparados para o reino. Não se santificaram a ponto de se tornarem os que Cristo vai usar no reino. Então essa é a correlação que eu estou fazendo com a viúva. Do mesmo jeito que Elias ele foi beneficiado por uma viúva que não era israelita, os cristãos na época do fim, eles receberão uma pequena ajuda, provisões das pessoas em geral. Então, algo que eu te digo é assim, olha, se você tem uma comunhão com Jesus, tenha certeza que Deus ele vai usar pessoas para te ajudar na época da grande tribulação. Se você não tem essa comunhão com o Senhor Jesus, só que quando começar a grande tribulação, ajude o próximo. Ajude o próximo. Talvez seja a sua passagem para a entrada no reino. Porque no final Jesus diz assim, ó. No final não, aqui ó. No comecinho. Então o rei dirá os que estiverem à sua direita: venham vocês que são abençoados por meu Pai e recebam um reino. Como herança o reino que lhes preparou desde a criação do mundo. Então essas pessoas, elas vão herdar as bênçãos do reino. Elas não vão reinar com Cristo, mas elas vão receber as honras de estarem ali sendo súditas do reino. Mas o que vai fazer com que essas pessoas recebam misericórdia de Cristo? Elas vão alimentar, elas vão cuidar, elas vão ajudar. É o que o profeta Daniel está falando. Essas ajudas que vão receber aqui, é isso. É isso que está falando aqui. Ok? Bom, esta é a correlação que eu tirei bíblica. É uma coisa muito profunda. Exige um pouco de estudo. Talvez você precise reler aí os textos que foram lidos e meditar. Pode ser que essa passagem esteja dizendo isso para nós, que Deus usará no ministério de Elias, né, que vai repetir novamente com as duas testemunhas, que são a casa de Israel, as duas casas de Israel, a igreja de Cristo, que vão receber uma grande provação na grande tribulação, mas vai receber auxílio da viúva, ou seja, auxílio de pessoas que não são verdadeiros cristãos, ou seja, não são irmãos de Cristo, mas são pessoas que vão alimentar, vão ir na cadeia, vão dar provisões, vão dar água, vai dar vestimenta, vai ter compaixão dos irmãos de Cristo no período da grande tribulação. E meu apelo é, se comporte como um dos irmãos de Cristo para você reinar com ele. Se não, quando isso acontecer, não feche seu coração. Divida o pouquinho que você tem com esses, né? Com as pessoas à sua volta. Você não sabe quem é, né? Você não vai saber quem é. Mas divida o pouquinho que você tem, porque Deus vai prover tanto para você quanto para aquele seu filho, né? Quanto aquele seu escolhido para reinar com Cristo. E nenhum dos dois vai carecer nada no período da tribulação. Como o profeta Elias, ele não passou fome no período da fome, né? Você também não carecerá das coisas vitais para manter sua vida, né? Se você for como esta mulher que humildemente ela cedeu a sua única provisão para o profeta e viu as bênçãos de Deus na sua vida. Da mesma forma também você pode passar por isto. Mas eu te aconselho, né, a se esforçar, né, no sentido de viver o Espírito Santo, viver a fé no Senhor Jesus, aprender o verdadeiro Evangelho, para você ser um dos irmãos do Senhor Jesus. A chamada ainda está aberta, todos podem participar. Que a graça e que a paz de nosso Rei, nosso Salvador e de seu Deus e Pai Yod-Heh-Vav-Heh seja com cada um de vocês.